Bom dia, pessoal. É com grande satisfação que recebemos na 30ª semana de matemática o professor Dr. Humberto Bortolozzi, da Universidade Federal Fluminense de Niterói, que apresentará a palestra intitulada O papel da tecnologia da informação e a comunicação nas práticas interdisciplinares no ensino da matemática na escola básica. Alô? Alô, alô. Bom dia a todos. Eu começo minha fala agradecendo ao Cláudio, ao Vanderlei e à comissão organizadora pelo convite e pela oportunidade de falar aqui para vocês, né? Então mudei ligeiramente porque TICS é uma coisa tão ampla, né? E aí eu vou focar mais nos recursos computacionais mesmo, digitais, né? E qual é o objetivo dessa palestra? Mostrar dois exemplos de como que o uso de recursos computacionais viabiliza e potencializam práticas interdisciplinares. Então eu tenho alguns trabalhos e aí eu percebi que uma constante neles era tratar de assuntos e como o uso de tecnologia conseguia potencializar as conexões, né, da matemática e da interdisciplinaridade, né? Como só tenho 50 minutos, eu vou fazer um pouquinho mais rápido do que eu normalmente faço. Sabendo que era 50 minutos, eu tive que cortar vários slides ontem à noite, tá certo? Então assim, tem todo esse material que é um pouquinho mais devagar para ser trabalhado em sala de aula, né? Com o acompanhamento do aluno, tudo direitinho. Aqui vai ser mais um panorama para vocês pegarem a ideia. Então vou começar com o exemplo 1. Esse exemplo 1, ele veio lá de 2007, com um projeto do MEC para financiar a produção de materiais digitais, né? E aí a UF entrou nesse edital, e a gente tinha que produzir softwares, coisas de áudio, vídeo, etc. Aí, isso para o ensino médio. Aí eu pensei assim, né? Bom, estatística. O que a gente pode bolar para estatística? Quem é estudioso da parte de estatística diz que você tem que usar dados reais. A experiência do aluno é maximizada quando você usa dados reais. Por outro lado, coletar dados reais não é uma tarefa simples, tá certo? Se você for, por exemplo, numa sala querer medir a altura, tá certo? Ou a envergadura dos alunos, isso vai demorar muito tempo. Aí eu pensei assim, será que não tem algum lugar, será que não tem algum sistema que pudesse coletar dados reais, né, e de maneira fácil, né, rápida, né? E aí que a gente bolou esse programinha aqui que eu vou mostrar para vocês. É um programa que a gente desenvolveu lá na Universidade Federal Fluminense. E o que ele faz vou mostrar ele em ação, né? Você tem uma área aqui, você cola um texto, qualquer texto, tá certo? E hoje, com a internet, você pode achar textos dos mais variados estilos, né? Obras inteiras, letra de música, legenda de filme. Então, conseguir dados para alimentar esse programa é muito fácil com a internet, ok? Então, vou mostrar ele aqui para vocês apreciarem como que um recurso tecnológico, no caso um software, né? Ele potencializa, né? Tá aqui o programinha, tá certo? Aqui está o hino nacional, tá meio embaçado, depois eu vou dar um zoom aí para vocês, tá certo? Você copia e cola e manda processar, tá certo? Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, né? Aqui, ó. Sabe quantas letras tem o hino nacional? 1.125. Quantas vogais? 533. Aproximadamente 50%. Quantas consoantes? 592. Aproximadamente 50%. E aí você começa a perguntar, né? Será que esse meio a meio é uma característica do hino nacional? Será que esse meio a meio, metade vogal, metade consoante, é uma característica do português? Ou será que isso é uma característica de qualquer texto, né? Então você já pode começar a perguntar questões que os estatísticos gostam, que é a questão da variabilidade, né? Se eu colocasse um texto mais longo, será que esse 50-50 se manteria? Se colocasse um texto curtinho, será que se manteria, né? E aqui, olha só, ele está contando quantos A's tem, quantos B's tem e assim por diante. Aí você dá um clique aqui, ele permite ordenar. A letra que mais aparece aqui é o A. Depois vem o E, depois vem o O. Aí o A, a letra mais frequente do hino nacional é o A. Será que isso é uma característica do hino nacional? É uma característica do português? Ou será que qualquer texto que eu pegue vai ser a letra A, né?
De fato, é uma característica do português, né? É claro que você pode colocar textos onde a letra A não é mais frequente, né? Aliás, fazendo a pesquisa para o material que acompanha esse software, a gente descobriu que em linguística tem uma forma de linguagem chamada lipograma. O que é um lipograma? É um texto onde você omite uma ou mais letras, né? Qual seria, sabendo que o A é a letra mais frequente de um texto longo em português, o que seria um lipograma interessante? Fazer um texto onde você omitisse quem? A letra A. Porque daí você testaria a sua força de vocabulário e de imaginação para tentar montar um texto sem a letra A. Você quer ficar famoso? Você quer ter o seu nome na Wikipedia e lembrado por tempos e tempos? Escreve 100 páginas com uma história, não pode escrever x, que não vai dar certo. Tem que ser um texto que faça sentido, omitindo a letra A. O português não tem uma obra conhecida de referência na forma de lipograma omitindo a letra A. Em inglês tem, em francês tem, em espanhol tem. Tem gente que a letra mais frequente em francês é a letra E, em textos longos. Em inglês também é a letra E. Teve gente, né, que até pegou um lipograma, um livro grosso assim, do francês, traduziu para o inglês, mantendo o E como sendo a letra ausente, né? Então, se você quiser ficar famoso, escreve um lipograma sem a letra A, seu nome vai ser lembrado como sendo o primeiro autor de um lipograma em português, né? Tem lipogramas, mas são coisas assim de uma página. Quando eu peço para os alunos fazerem, eles vão lá no Google e acham um conto de cordel que tem uma página, onde não tem a letra A. Mas eu queria coisa parruda, né? Coisa assim realmente para manter o seu nome na história, né? Outra coisa relacionada aqui tem aquele método de criptografia de César, né? Que você permuta as letras para fazer a criptografia, né? Esse estudo de frequência, ele é um método para quebrar esse tipo de criptografia, né? Porque se você permutou as letras e a letra mais frequente é X, é porque o X deve estar sendo A, né? Então todas essas coisas são tratadas a partir desse módulo aqui, né? Dígitos. O hino nacional não tem dígitos, mas você pode usar esse programa para estudar a frequência de dígitos na expansão decimal de números. Por exemplo, pega os 1000 primeiros dígitos de π. Quem será que aparece mais? O dígito 0, o dígito 1, o dígito 2 ou o dígito 9? Se você pegar 1/3, 2/3, etc., né? Tem até um ramo da matemática que estuda isso, que é a questão da normalidade dos números, né? Quer ver a distribuição de frequência de dígitos, pares de dígitos, etc., em números reais. O hino nacional não tem, mas você pode usar isso para estudar números reais. Aqui estão os acentos, né? O mais frequente é o agudo. Aqui os sinais de pontuação. Tá certo? Veja aqui, né? Que exclamação tem, interrogação não tem, né? Claro, né? No hino nacional você não vai colocar dúvidas. Hinos nacionais têm que ser afirmativos, né? Tem gente que usa software dessa natureza para fazer análise de discurso. Então você pega lá o discurso do Barack Obama e vê se ele fala muito de si, se ele fala mais da pátria, se ele é mais afirmativo ou é mais interrogativo, né? Se perguntando se é salve, salve mesmo ou salve, salve, né? Então, a análise estatística de texto é usada como uma das ferramentas para fazer análise de discurso. Então, não sei se eu estou querendo mostrar a interdisciplinaridade, né? Você está pegando um software e aí vários fiozinhos vão se ligando a ele, né? Por conta do recurso que ele tem, né? Aqui tem os períodos, tem 16 períodos. O período mais longo tem 28 palavras. Aqui tem a distribuição do número de palavras por períodos, né? Tem 250 palavras, o hino nacional. A média do número de letras por palavras é 4,5. Em geral, textos longos têm essa média e essa mediana, né? É difícil você achar textos que tenham palavras muito longas, né? Estou indo rápido porque só tenho 50 minutos, senão eu demorava um pouquinho mais. Aqui é interessante, né? Aqui ele conta cada palavra diferente, né? Então eu vou
Vou ordenar, então a palavra que mais aparece aqui é Brasil, depois tem o E, depois tem o O, depois tem o pátria e assim por diante. Então essa é a distribuição das palavras, né? Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Vocês acham que quando você escreve um texto em português, tem uma lei matemática conduzindo a mão de vocês? Então, vou para a pesquisa, né, para esse software, e descobriu que tem uma lei matemática conduzindo a sua mão, né? Então, por exemplo, pega Dom Casmurro, joga lá no programa. Aliás, isso é uma outra coisa bacana do software, né? Em geral, o aluno faz estatísticas com poucos dados. Com esse software, você consegue colocar livros inteiros. Aí é Big Data, tá certo? Você está pegando estatística com muitos dados, né? É uma experiência difícil do aluno ter acesso. E a tecnologia dá acesso a isso ao aluno. Então você vai lá, ó. A palavra Q é que aparece em primeiro lugar, a palavra A em segundo, a letra E em terceiro e assim por diante. Então você cria uma tabela onde você coloca a posição, o rank, né? E a frequência com que essa palavra aparece. Aí você cria uma tabela paralela, onde você tira o logaritmo da posição e você tira o logaritmo da frequência. Tá certo? E aí você vai e plota esses pares ordenados. O que você vai ver é isso aqui. Tá vendo que os pontinhos se aproximam de uma reta? E essa reta, ela sempre tem o coeficiente angular próximo de -1. Então, textos longos têm essa característica. Então, tem uma lei matemática quando você escreve em português, né? Aliás, não só em português, né? Se você vai para inglês, aqui está Romeu e Julieta. O coeficiente é próximo de -1 também. Pega Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, em espanhol, também é próximo de -1. Né? A lei de Zipf é irmãzinha da lei de Benford, tá certo? São leis irmãs, né? Aqui está Hamlet em Klingon. Você fala, ih, falhou, né? Mas é porque foi escrito em Klingon. Alguém conhece os Klingons? Já ouviram falar dos Klingons, de Jornada nas Estrelas? Tem no Netflix aí todas as séries. Então, essa linguagem aqui, ela é uma linguagem que é artificial. Ela foi criada para os filmes, tá certo? E por ser artificial, ela não satisfaz a lei de Zipf. Então, quando você descobre uns escritos esquisitos e quer fazer um primeiro teste para saber se isso é realmente uma linguagem natural, ou foi alguém que lá, sei lá, pintou qualquer coisa, né? Você passa o filtro da lei de Zipf, tá certo? Então veja, né, como que tem várias conexões. Criptografia, identificação de autoria, por exemplo, usando software desse tipo, conjectura-se que foram 4 pessoas que escreveram a Bíblia, né? Análise de discurso, lipogramas, leis de potência, né? Porque isso aqui é uma lei de potência, né? A frequência da palavra, né, ela decai de acordo com uma constante sobre x, né? Números normais, sequenciamento de DNA, na verdade qualquer forma de texto que você tenha, você coloca aqui, você pode estudar os padrões, né? Então, é curioso que isso seja desconhecido na área de ensino de matemática e estatística, né? E como que a tecnologia libertou, né? O Zipf essa lei de Zipf, o Zipf era um linguista norte-americano. Naquela época os computadores não estavam tão acessíveis. Sabe o que ele fazia para contar as palavras? Os alunos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, ele colocava para contar as palavrinhas. Então o advento da tecnologia foi a lei de alforria dos estudantes de pós-graduação que tinham que ficar lá contando as palavras para ele, né? Tá certo? E é um software, né, que se alinha com o que os estudiosos de ensino de estatística põem, né? Usar dados reais, usar a tecnologia para desenvolver e compreender conceitualmente, analisar dados, perceber o papel da variabilidade, né? Coloca o texto mais curto, textos mais longos, enfatizar a alfabetização estatística, desenvolver o pensamento estatístico, promover a aprendizagem ativa na sala de aula. Então esse é um exemplo que diz assim, será que um futuro professor tinha que saber dominar recursos digitais? Recursos digitais são importantes? Então um exemplo que eu costumo dar é esse aqui. Porque ele dá acesso a experiências que você não teria de outra maneira. Tá certo? Ficar contando palavras, ninguém ia fazer na mão. Tá ok? Então eu vou para o exemplo 2.
O exemplo 2 foi em volta de 2012 e foi uma encomenda da Secretaria de Estado lá da Bahia, né? Então, também é para o ensino médio, foi uma iniciativa voltada para o ensino médio, e a Irene, né, que era secretária na época, ela quis levar a interdisciplinaridade assim bem a fundo. Tanto que, para a elaboração desses cadernos, né, a gente se reunia nas equipes multidisciplinares. Tinha 3 professores de matemática, 3 professores de química, 3 professores de química, 3 professores de sociologia, 3 professores de filosofia. Todas as áreas que tipicamente aparecem no ensino médio estavam lá reunidos para tentar elaborar esse material paradidático para o ensino médio, né? Então, eles queriam um programa estruturante. Aí aparecem todas as palavras bonitas. Interdisciplinar, transversal, ética e estética política, contextualizado, experimentação, simulação, participação ativa dos alunos e professores, uso intensivo de recursos computacionais. Então, eles falaram, ó, a encomenda é essa e tem que ter essas palavras, tem que ter essas características, né? Eles colocaram uma restrição a mais. Assim, para cada bimestre teria um tema, né? Então, água e meio ambiente, saberes e profissões, saúde e sociedade, ciência e tecnologia. E aí eles colocaram mais uma restrição. Você teria que, por exemplo, em saberes e profissões, desenvolver esse tema com o que é ensinado lá na Bahia no ensino médio no segundo bimestre. Tá certo? Então, o que me coube foi falar do tema que é saberes e profissões, e o conteúdo que é ensinado no segundo bimestre, no terceiro ano, lá no ensino médio da Bahia, era funções trigonométricas, né? Então, do tipo assim, ó, eu escolho a música, eu escolho o instrumento e você toca. Então, a música é a quinta de Beethoven e seu instrumento é a caixinha de fósforo. Aí você tenta tocar a quinta de Beethoven numa caixinha de fósforo. Eu senti mais ou menos assim, né? Então, como que você desenvolve, né, esse tema? E lembrando que tem que fazer isso com todas aquelas palavras bonitas. Então, o que eu vou apresentar para vocês, de novo, eu vou mais rápido do que seria. Eu cortei algum material para poder caber dentro dos 50 minutos, tá? Aí eu resolvi falar de análise de Fourier, tá certo? E o que eu vou agora apresentar para vocês é mais ou menos o percurso que está lá no livro do aluno. Mais ou menos, estou cortando coisas. A gente começa dizendo que a análise de Fourier é usada no estudo de sinais. Sinais é um sinal é uma outra palavra para função. Sinais, então, são funções que trazem consigo informações sobre o comportamento ou a natureza de um fenômeno que varia com o tempo ou com o espaço. Está lá no livro do aluno. Então, um exemplo de sinal é o som. Está lá tocando o violino, o som é captado pelo microfone, que vai para o computador e transforma isso numa função. Tá certo? Essa função está carregando uma característica que é o som do violino. Então você gerou uma função que representa algum tipo de fenômeno que varia com o tempo ou com o espaço. Tá certo? E é claro que existem muitos outros exemplos de sinais, né? Então, por exemplo, os batimentos de um coração. Quem já fez um eletrocardiograma está vendo um gráfico de uma função aqui que varia com o tempo, né? As pessoas usam a análise de Fourier para estudar esses eletrocardiogramas, né? Ondas sísmicas, tá certo? Então vocês já devem ter visto isso também em filme, né? Tá lá o terremoto, aí começa a aparecer sinal. Vocês estão vendo que é uma outra função? As pessoas usam a análise de Fourier para estudar fenômenos sísmicos, né? As vibrações moleculares em amostra clínica, né? É impressionante como o pessoal de química usa a análise de Fourier, né? As variações do valor de uma ação na bolsa de valores também é uma função, você está vendo, né? Sobe, desce, desce, sobe, 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 desce, 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 né? Tá ok? As pessoas também consideram usar a análise de Fourier. Toda vez que você tem uma função, você tem um sinal, você pode considerar a análise de Fourier para estudar esse tipo de fenômeno. E aqui eu vou dar um exemplo, ao contrário dos demais. Todos os exemplos que eu apresentei são fenômenos que variam no tempo. E aqui vai ser importante porque eu vou falar, né? Tem um exemplo de sinal que varia no espaço, né? Então, por exemplo, pega uma imagem digital. Uma imagem digital é uma função de duas variáveis, tá certo? Então você tem aqui x e y, né? E aí para cada posição você tem um valor, né? 1, porque está todo branco, 0, porque está todo preto. Ou se você tem cores, você tem uma graduação, né? Então você tem uma função, só que essa função ela não varia no tempo, ela varia no espaço, depende do pixel que você está considerando na imagem.
a análise de Fourier é usado em processamento digital de imagens, tá certo? Então tudo isso para mostrar que a análise de Fourier, né, as funções trigonométricas, tem tudo a ver com saberes e profissões, que era o tema do bimestre, né? Então eu queria mostrar que esse saber era um saber que era compartilhado por muitas profissões. E aí, para deixar isso bem claro e posto, lá no livro tem esse parágrafo aqui, né? Sobre a importância e a abrangência do tema. O trabalho científico de matemático mais citado de todos os tempos trata justamente da análise de Fourier. É o artigo de matemática mais citado, trata de análise de Fourier. 3/4 dos prêmios Nobel em Física foram ganhos com trabalhos feitos usando ferramentas e conceitos de análise de Fourier, né? O Prêmio Nobel de Química de 85 e os Prêmios Nobel de Medicina de 62, 79 e 2003 também estavam relacionados com a análise de Fourier. Então, de fato, a análise de Fourier é um conceito matemático que é usado por muitas profissões, né? E a proposta desse caderno era fazer uma introdução ao tema, né? Aí se concentrando na questão dos sons, usando o som como um ambiente de laboratório, né? Então a ideia, digamos, a pecinha super básica de análise de Fourier é você olhar a função trigonométrica, né? Oi? Vamos ver. Alô? Isso. Então a gente vai fazer toda uma análise de y igual a seno de bx mais c, né? Ficou bem claro que a gente não ia apresentar a matéria, né? Esse era eu acho que a bateria está acabando. Alô? Alô? Sim. Esse material era para ser trabalhado no contraturno. Então, nos horários normais, se via a matéria de funções trigonométricas e no contraturno se trabalharia com esse material, né? Aí, a primeira atividade que a gente coloca para o aluno pensar, e eu vou colocar vocês para pensarem, é essa aqui, né? Você está num laboratório, sem correntes de ar, uma vela acesa é colocada em frente ao alto-falante que reproduz um som grave com volume e altura constantes. Então tem uma vela acesa aqui, né? Não tem corrente de ar, aí você liga o som, que se mantém com som grave e constante. A pergunta é, o que vai acontecer com a chama da vela? O que vocês acham que vai acontecer com a chama da vela? Vai? Tremer. Vai tremer. Alguém mais? Diga. Vai tremer na mesma frequência do som. Sim? Muito bem, vamos ver. Como trabalhar com fogo é uma coisa perigosa, então a gente não sugere que isso seja feito, mas a gente colocou vídeos, né, para mostrar esse experimento. Então vou mostrar aqui o vídeo para vocês. Não sei se o som vai estar muito alto, hein? Então não se assustem. Muito bem. Tá tremendo, não tá? Agora, os estudiosos de física, quando aplicam isso no ensino médio, adivinha qual é a resposta mais frequente dos alunos do ensino médio? A resposta é equivocada. Tem uma que apagar, tá certo? Tem mais outra se não apagar? É assim, você liga o som, a chama pende. Então, o som tá ligado, a imagem fica assim. Você desliga o som, aí ela volta. É como se o som empurrasse, né, a chama da vela, mas não é. É a questão da vibração. Pegou isso e já está entrando no nosso tema, né? Tem a ver com vibração, tem a ver com movimento, tá certo? Uma pergunta que a gente coloca lá é por que quem gravou essa experiência de laboratório colocou alto-falante, vela e câmera e depois moveu a câmera para ficar assim, ó? Por que quem gravou esse experimento teve esse cuidado de tirar, estavam alinhados assim, né? Aí a câmera se movimenta assim para ver de lado. Por que teve essa preocupação? Oi? Pegar o movimento. Porque o movimento é assim, né? Se você tiver assim, você não percebe tanto. Quando você vira de lado, você vê, né? É porque é uma onda longitudinal, né? Tá certo? E aí, como você bem falou, né? Será que dá para apagar fogo com som? Tá certo? Porque essa é uma resposta que também aparece. Você liga o som,
o fogo vai apagar, né? Aliás, essa é uma outra característica, né, desse material. Tudo que a gente vê que agrega ao conteúdo, a gente põe, tá certo? A ideia é criar uma densidade de conexões para que com isso o aluno consiga perceber melhor o assunto que está sendo tratado e a riqueza do assunto, né? Já viram falar daquele programa Caçadores de Mitos? Um dos programas era para responder essa pergunta: se dá para apagar fogo com som. Um episódio inteiramente dedicado a esse assunto, né? E aí eu vou dar a resposta mostrando um experimento do pessoal da NASA. Tem um vídeo aqui, o vídeo de baixo da NASA. A resposta é que dá para apagar fogo com som, né? No Caçador de Mito, eles colocaram um microfone ligado a uma caixa de som e gritava assim, ah! Aí apagava o fogo, né? Você apagava fogo do grito, né? Agora a pergunta é, qual é o interesse da NASA em querer apagar fogo com som? Por que que o dinheiro do contribuinte americano está sendo gasto em ver se você consegue apagar fogo com som? Diga? Porque o fogo ele pode ser criado de várias maneiras. Uma delas, quando estoura uma bomba. E aí eles utilizam o som. Se não tiver água por perto, eles podem utilizar alguma arma de som para apagar esse fogo, sem precisar de água. Isso. E lá no espaço, água não é uma coisa que você tem por perto, né? O céu, o som, o ar você consegue circular, né? Mas a água não. O segundo motivo é que som, ele não é destrutivo. Se você joga água, tá no seu escritório, papel já era. Se for com som, vai estar tudo embaralhado, mas os papéis não estão destruídos, né? Outra curiosidade é esse aqui, né? Já viram falar do prêmio Ig Nobel? Tem o prêmio Nobel. Nobel todo mundo já viu falar, né? Tem o prêmio Ig Nobel, cujo objetivo é fazer com as pessoas rirem primeiro e pensarem depois. Aí eu vou mostrar para vocês o ganhador do prêmio Ig Nobel da Paz em 2006. Então, usando o som, ele fez esse aparelho aqui. Esse aparelho, ele emite um som agudo, tá certo? Que supostamente só jovens conseguiriam ouvir. Então tem uma baderna, uma manifestação de jovens, tá certo? Aí vem os policiais adultos, que não são sensíveis a esse som, né? Aí eles vão e... Vocês querem ouvir o som? Testando o som, a gente fez aqui um teste, né? Aí eu não ouvi, eu ouvi, né? Então vamos ver aqui se vocês conseguem ouvir o som do mosquito. Falar que não ouviu, eu denunciei a idade. Se você não ouviu... Alguém ouviu? É. Na internet também tem esses testes, né? Você tem um regulador, aí você fala, tô ouvindo, não ouço mais. Aí você aperta um botãozinho e fala, sua idade é essa. Porque tem uma correlação na frequência que você consegue ouvir, tá certo? E a sua idade. Mas vamos lá. Então, esse é o primeiro recurso computacional que a gente coloca o aluno para interagir, tá certo? Então, esse é um modelo, é uma alegoria, a gente deixa bem claro que é uma alegoria, né? Então aqui tem um biombo, uma membrana que vai vibrar, tá certo? E esses pontinhos aqui estariam representando as moléculas de ar. É claro que isso é uma alegoria, porque as moléculas de ar não estão que nem soldadinhos enfileirados assim, né? Mas a ideia é, a partir dessa interação do modelo, perceber características, né? Normalmente eu convido alguém para vir aqui e interagir, mas como o tempo é curto, né? Então tá aqui, ó, tá vendo? O biombo vai e vem, aí você vê as moléculas de ar andando. E aí a gente pede para o aluno, né, variar a amplitude, embora acho que o aluno não sabe o que isso significa, mas ele é convidado a dizer o que a amplitude altera na simulação. O que a amplitude está alterando na simulação? Ó, vou diminuir a amplitude para vocês perceberem. O que a amplitude controla?
por conta que o biombo se afasta da sua posição inicial. Maior amplitude, maior ele se afasta. Mais ele se afasta. E aí, então, valor de referência, tá vendo aqui? Agora eu vou mudar a frequência. É até hipnótico, né, esse movimento dos pontinhos. Aqui. Então a frequência é o número de vezes por segundo que ele vai e volta, né? Por que isso? Estou indo rápido, hein? Normalmente isso é para fazer mais devagar. É para mostrar aonde que aparece o seno nessa história. Eu digo assim, olha, nós vamos observar uma molécula de ar. Aí vamos animar. Então a função trigonométrica aparece aqui no sentido de modelar a posição relativa da molécula de ar com relação à posição inicial. Então as funções trigonométricas estão medindo vibrações, coisa que ele já percebeu no experimento da vela. Tá certo? Então é a tecnologia, de novo, a serviço aqui, né? A animação ajuda muito. Tem outra coisa, né, que é a frente de onda, né? Você tá vendo ali que parece que tem uma coisa andando assim, né? Quando você está no avião e olha para o mar, não parece que tem coisa andando, né? Mas as moléculas de ar não estão andando, né? Elas não estão saindo pela direita, né? É uma percepção, né? Tem uma coisa se agrupando que parece estar movimentando, mas a molécula não anda, não sai pela direita, né? Onda transmite energia, não movimenta ali, né? Ok. E aí que vem a conexão entre várias coisas, né? Então, quem já ouviu falar da teoria de representações semiótica lá do Duval, né? Então, o pessoal de educação tem um grupo de pessoas que diz assim, olha, para você apreciar bem a matemática, você tem que olhar o mesmo objeto de representações diferentes. E aqui tem várias dessas representações. Tem uma gráfica, tem uma algébrica, tem uma numérica, e vocês vão ver agora que tem uma que é sonora. O GeoGebra, ele tem uma função chamada tocar som. Você entra com uma função e pede para tocar essa função. No caso, eu entrei assim, né? Y é igual a K, é igual a seno de 2kπx mais C. O A está valendo 1, o K está valendo 440 e o C está valendo 0. Então, vou tocar aqui o som. Tá vendo? Esse A é quem multiplica a função seno. Se eu trocar o A por meio... Alô? 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 Se eu trocar o A por meio, está sendo multiplicado por 1. Se eu trocar o A por meio, o que vai acontecer com o gráfico? Em cálculo 1, a primeira coisa que a gente aprende em cálculo 1 não são aquelas transformações. Se você multiplica por fora, por dentro, soma por fora, soma por dentro, isso é usado aqui, tá certo? Então, está multiplicado por 1, se você multiplicar por meio, o que vai acontecer com esse gráfico? Vai ter uma contração vertical. E o que vai acontecer com o som? Vamos ver? Vou colocar 0.1. Zero. Isso. Então esse é o volume do som, a intensidade do som, tá certo? Aqui está 440. Se eu colocar 880, o que vai acontecer com o gráfico dessa função? Vai ficar um som mais agudo. Mas e o gráfico? Como que ele vai ficar? Vai ter uma contração horizontal. Vou trocar por 880. Tá vendo? E se eu colocar 220? Se eu colocar 60? Esse som é familiar para vocês? 60 Hz? Já ouviram esse som antes? Se você ficou perto de um transformador, você deve ter ouvido esse som, porque 60 Hz é a frequência da nossa corrente alternada.
tá certo? Ela fica alternando 60 vezes por segundo, né? Vamos voltar para 440. E esse C, né? O C é quem está aqui dentro, tá vendo? Se eu pegar esse C, o que vai acontecer com o gráfico da função? Se eu colocar 1, o que vai acontecer com o gráfico da função? Vai transladar. Para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Muito bem. Notaram alguma diferença no som? Não? Muito bem, vocês são normais. o ser humano não consegue detectar mudança de fase, aí que se diz. Só não sei se muda a fase, o ouvido humano não consegue reconhecer a mudança de fase, né? Ó, dava para explorar mais, mas estou indo rápido, né? Então isso eu já falei, né? Da amplitude, da frequência, da fase. Aí tem tudo a ver, né? AM, FM, né? A AM é amplitude modulada. Por quê? Porque ele codifica um sinal na amplitude da onda. FM, frequência modulada. A amplitude é constante e você codifica o sinal pela frequência, né? É um assunto riquíssimo, né? Tem um monte de conexões, essa história de sinais, né? Você pode tocar música com as frequências das notas, né? Então, cada nota tem uma frequência. Você vai aqui no GeoGebra, dá as frequências, aí pede para ele tocar. Tá certo? Eu já disse que o GeoGebra, acho que esse aqui também tá... Alô? Tá indo pro espaço o som, hein? Vou pular assim, né? Quem trabalha com sintetizadores usa o seno para gerar sons, né? Que nem aqui, né? Tá. Mas você pode usar outras funções periódicas. Tem a onda quadrada, ó. Ou a onda dente de serra. Então esses são 3 geradores fundamentais, né? Quem pega esses sintetizadores mais antigos vê que você obtém som mais complexos combinando som mais simples, que aliás tem tudo a ver com a análise de Fourier, né? Você gerar coisas mais complexas com soma de coisas mais simples. E aqui um outro exemplo de funções definidas por partes, né? Levando isso lá para a escola básica. Esse aqui, assim, você varia a amplitude. Quem trabalha com sintetizadores também, né? O som de um instrumento não é constante. Se aperta a tecla de um piano, o som aumenta e depois decai. Então você pode aqui trabalhar com uma função para ajustar esse decaimento. Então as pessoas que trabalham com sintetizadores também usam esse tipo de esquema e está implementado aí no GeoGebra. E aqui vem a festa ficando melhor, porque ao invés de ouvir um som, eu vou ouvir agora 2 sons juntos, né? Em vez de ouvir uma senoide, vou ouvir 2, né? Então vamos ouvir só a primeira. Vamos ouvir só a outra. Tá vendo? Opa, não. Vocês estão vendo as duas. Aqui esqueci de colocar o 0. Tá? E aí você pode combinar. Se eu colocar 0.5 numa, 0.5 na outra, colocar, sei lá, eu aqui 440, colocar 440, o que eu vou ouvir? Já que a frequência e a amplitude é a mesma, eu vou ouvir um som mais forte só, tá vendo? Afinal, meio mais meio dá 1, tá certo? Eu vou agora fazer um experimento por conta da fase. Daria para explorar mais coisas, eu vou olhar para a fase. Então vou mudar a fase de uma. Vou colocar aqui, ó, 0.5. Você viu que uma se deslocou um pouquinho e somou, né? Vamos ver o som. Vou mudar a fase ainda mais, ó. Eu não estou mudando a frequência nem a amplitude, só estou mudando o quanto que elas estão se alinhando. Vamos para 2.
Vamos para 3. Vamos para 3.1. Tá vendo ali, ó, que está praticamente sumindo? O que está acontecendo? Como elas estão fora de fase, e a diferença de fase é π, uma está cancelando a outra. Os dois sons estão existindo, mas uma está cancelando a outra, né? É esse princípio que tem no escapamento do seu carro. O comprimento do escapamento do carro é calculado de tal forma que quando o som vai, ele reflete e vem com a fase invertida. Aí quando ele volta cancelando o som que está sendo emitido. Então você está vendo a aplicação disso no escapamento do seu carro. Esses fones de ouvido caríssimos, com cancelamento de ruído, o que eles fazem? Tem um microfone que capta o som do ruído e junto com a música toca um outro som que é invertido, né? Ou com fase, mudança de fase para poder cancelar o ruído, né? E aqui tem duas senoides sendo tocadas juntas. Conhecem isso? Já ouviram isso? Aonde? No telefone, tá certo? Então quando você aperta lá a teclinha, você está gerando duas senoides com as frequências que estão colocadas aí, né? Então tá vendo? Tem senoide no seu aparelho de celular, né? E aí vem as perguntas. Por que os engenheiros resolveram escolher duas senoides? Por que eles não fizeram com uma senoide só? Por que duas? Antigamente, muito antigamente, você, no sistema telefônico, se você quisesse fazer um interurbano, você tinha que mandar um sinal sonoro, tá certo? E aí poderia acontecer de alguém falando cantado, tá certo? Confundir o sistema. Se você não é um monge tibetano, você não consegue cantar duas notas ao mesmo tempo. Você consegue cantar uma só. Então essa era uma das vantagens, né? De você usar duas. O sistema não ia se confundir com você falando, né? Tem até uma história de um apitinho que vinha num serial e as pessoas fizeram interurbano de graça usando esse tipo de som, né? Quanto tempo eu tenho? 17 minutos? Ah, então dá pra mostrar isso aqui também. Só 10 minutinhos, então não vou mostrar isso aqui. Então vou usar meus 10 minutos que faltam para falar disso aí, né? Nessa pesquisa também para esse material, lembra, a ideia é trazer conexões, né? A gente descobriu que existe esse campo que se chama psicofísica, tá certo? E não é uma coisa assim esotérica, você fala, não, isso aí é uma coisa estranha, né? Psicofísica, né? A gente descobriu que é um campo de estudo muito importante. Porque tem uma diferença entre o que um sinal é, 440 Hz. Outra coisa é aquilo que o seu cérebro interpreta. Então, o que o pessoal da psicofísica estuda é como que os vários tipos de sinais, sejam sonoros, tá certo? Sejam visuais, sejam de gustação, seja até de tato, tá certo? Como que eles são interpretados. E tem uma diferença. O sinal matemático é uma coisa, o sinal como é interpretado pelo cérebro é outra. E para demonstrar isso para vocês, vamos fazer um experimento. Eu vou mostrar um vídeo aí, vocês vão fechar os olhos e vão me dizer se você está ouvindo mais uma coisa que lembra pá, tá certo? Ou uma coisa que lembra fá. Então, pá ou fá, tá certo? Depois nós vamos assistir o mesmo vídeo, aí vocês olhando, tá ok? Então gostaria que vocês fechassem os olhos, olhassem, não pode olhar para a tela. Você fala, que palestra de matemática é essa, né? Mas sim, é impressionante. Então eu vou tocar aqui, tá? Vou aumentar o som.
Opa, não. De novo. E aí, tá mais para pá ou tá mais para fá? Pá. Agora eu gostaria que vocês assistissem, olhassem bem pro apresentador da BBC e me dissessem se ele tá falando pá ou fá. Tem que olhar para ele agora, tá? Agora tem que olhar, tá certo? Pá, 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 pá. Você tá ouvindo mais para pá ou mais para fá? Agora sabe que ele tá falando pá o tempo todo? Ele tá falando pá o tempo todo. O que mudou daqui para cá, né? O som é pá, mas o lábio dele tá fazendo fá. Quando você está ouvindo, seu cérebro está usando duas informações. Você usa seus olhos para ouvir, tá certo? É isso que essa experiência está dizendo, né? O sinal que chega, não é só o som. Você está combinando também a informação visual, né? Ele está mexendo os lábios com fá, mas o som é pá. Pode fechar os olhos. Se você fechar os olhos, vai voltar para pá. Você olha, você ouve o fá. Pá, 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 pá. Isso não é um defeito, né? Você pode dizer, que defeito, né? A gente não percebe a realidade como ela é, né? Os psicofísicos dizem que isso foi uma construção evolutiva, né? Confiar muito nos olhos, né? A gente confia muito nos olhos. Vou mostrar um outro. Então aqui é um exemplo de um sinal sonoro, tá certo? Que não, pelo cérebro, ele não é interpretado apenas pelo sinal sonoro. Tem uma componente visual aqui também. Esse é um exemplo clássico também, né? Quem foi no Catavento, no Museu Catavento, viu isso aí pendurado lá, né? Para mostrar também como que, em termos de interpretação de sinal, não é só o sinal, é também a questão do cérebro. Tá vendo esse quadradinho aqui? Ele tem um cinza de fundo, não tem? Tá certo? Tá vendo esse outro quadradinho B aqui? Ele tem um outro cinza de fundo, não é? E se eu disser que é o mesmo tom de cinza? Se você pegar o Photoshop, né? Colocar o conta-gotas aqui e perguntar qual que é o RGB dessa cor, ele vai te dar um número. Se você pegar e colocar o contador do Photoshop aqui, ele vai dar exatamente a mesma tripla de números. A cor de fundo desse aqui é a mesma cor de fundo desse aqui. Tá certo? Isso não é truque de computação gráfica. Isso está mostrando como o cérebro não interpreta o sinal matemático simples e puramente. Ele integra várias informações. Para vocês não acharem que isso é truque de computação gráfica, eu estou querendo enganar vocês. Eu trouxe cópias impressas, tá certo? Aí o que você pode fazer é assim, ó. Você pega e junta os dois quadradinhos. Fala, aí tá diferente. É quando você junta, aí tá igual. Tá certo? Eu não trouxe muitas cópias. Talvez seja bom levar um lá no fundo para ir para frente, né? Vai assim, aí... por favor. Aqui, Então não é só... Isso aqui é um sinal, né? Aqui tem uma tripla de números associada a essa cor. Mas o cérebro não usa só isso. Vou mostrar outra coisa que é mais impressionante isso. Descobri acho que só um mês. É esse vídeo aqui, ó. É um quadradinho de papel. Tá certo? Acho que tem que tocar o vídeo, né? Senão... E eu também, para vocês acharem que isso não é computação gráfica, eu trouxe impresso. Você pode ficar passeando e ver como que ele muda de cor na frente dos seus olhos, né?
Isso. O que nós fizemos aqui foi um caminho, né? Você pega várias funções trigonométricas e soma. O que a análise de Fourier faz é justamente o contrário, né? Você entra com um sinal e ele te dá as frequências e as amplitudes para, somando aqueles senos, recuperar a função. A gente diz para o aluno que, de fato, isso não está acessível para ele, né? Você precisa fazer um curso de cálculo para aprender como vir no processo inverso. Ele trabalhou bastante com esse caminho e tem esse outro caminho, né? Embora a gente coloca alguns aplicativos que podem ser usados para fazer o processo inverso, né? Tem esse Audacity que ele calcula a frequência, ou esses afinadores. Não sei se já viram esses afinadores de violão, né? Você toca o som, ele diz qual é a frequência. O que ele está fazendo é Fourier para descobrir qual é essa frequência, né? Se eu tivesse tempo, eu ia convidar alguém para cantar e conseguir um 440 Hz, mas... Ah, sim. Quanto tempo eu tenho? Meu tempo acabou, né? Então, tinha um exemplo 3, que é de projeções em perspectiva, né? Que é um outro tema cheio de conexões, né? Potencializado pela tecnologia, mas eu vou então parar aqui dentro dos meus 50 minutos. Eu agradeço a atenção dispensada, né? Muito obrigada, professor. Alguém tem alguma pergunta ou comentário? Parabéns pela apresentação. Eu queria saber se aquele primeiro programinha da contagem lá da distribuição de frequência está disponível no AD. Ele está disponível sim, tá certo? Você faz o seguinte. Esse aqui, né? Tá vendo aqui, ó? É só entrar no Google e procurar estatística das letras, palavras e períodos, que aí o primeiro que tiver, você tem um programa. Um programa que você baixa, né? Tem outros programinhas gêmeos que tem ali, né? Tem um que analisa a evolução de vocabulário. Você lê uma página de um livro, quantas palavras novas tem? Aí você lê a segunda página, quantas palavras novas tem até então? Você vê que a curva, ao ler o capítulo 1 de um livro, basicamente você pegou 80% das palavras que você precisa para ler o livro, né? Então, um livro difícil seria aquele que a cada página tivesse palavras realmente novas, né? Mais alguém? Pergunta da Exit, ela tem uma prova, uma ideia da prova matemática ou é só uma coisa experimental? Várias pessoas têm dado explicações diferentes para ela, né? A explicação que eu acho que, inclusive, foi o próprio Zipf que deu, né, o linguista, é o seguinte. Essa lei é resultante de um jogo de forças, segundo ele diz. Uma coisa é você querer transmitir, ter segurança naquilo que você está querendo transmitir. A outra coisa é a energia que você gasta para isso. Então ele diz assim, se você quiser ser ultra específico, você gasta muita energia para isso. Agora, se você também não se liga muito para isso, a comunicação fica prejudicada. Então o modelo que ele tem é do tipo assim, é um balanço entre você equilibrar a certeza de que a sua mensagem, boa parte dela, seja transmitida e a quantidade de energia, de esforço mental que você gasta para fazê-lo, né? Mais alguém? Bom, eu tenho um comentário, né? Primeiro, obrigada, professor, pela palestra. E para quem teve interesse, o professor tem vários vídeos no YouTube, então podem acessar com os assuntos bem legais, viu, gente? Bom, vamos agradecer ao professor novamente. Obrigado. Muito obrigado, valeu.